sabe? Não se aprofundam para ver o que é que está se passando, como é essa dinâmica familiar, como é que é esse contexto, como é que é esse ambiente. Não, isso não importa mais, sabe? Então, se a gente pode pensar, então a gente vai ver que esse período embrionário, a gente vai ter o quê? Muita estimulação acontecendo. E antigamente as mães, geralmente, né, nossas bisavós, ficavam em casa, tributando, cuidando, não sei o quê, então não tinha a vida que a gente tem. Então esses bebês eram mais até tranquilos. Os bebês de hoje, por que eles são mais intensos, né? Eu brinco que as meninas são muito mais espertas que os meninos. Eu vejo isso claramente todo dia. E aí a gente vê o quê? Que nesse período que ele é o embrião, todas as informações faladas, os bebês já nascem com preferência musical. Os bebês já nascem com identificação de vozes, masculina e feminina. Os bebês já reconhecem música. Por quê? Porque nesse período eles tiveram muita multiplicação de células nervosas que foram criando malhas neurais e que vão desenvolver para certas funções. E a audição é muito rica em relação a isso. Pode passar, Maria. E aí, o desenvolvimento auditivo. Então, por que é tão importante que eu saiba se a criança escuta ou não? Porque se ele escuta, ele tem uma condição de falar. Porque a gente aprende como? Imitando, repetindo, né? A gente vai aprender uma língua, a gente fala o quê? Várias vezes aquela palavra para a gente aprender aquela palavra. Então, com a criança é a mesma coisa. Então, o desenvolvimento auditivo, a gente sabe que escutar é importante para a questão da linguagem oral, mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um ouvido bom. E não é só a questão periférica, onde o som entra, é o cérebro, porque eu escuto com o cérebro. Né? E a gente fica pensando, meu Deus, mas não é com a orelha é só o canal de acesso, de entrada. E aí, o que acontece? Se essa mãe expõe esse bebê ainda na vida uterina, ela canta, ela conta pequenos contos, ela faz aula de música, ela escuta música, ela bota música, então esse cérebro já vai crescer com muitas experiências auditivas e aí ela bota esse cérebro aí e ele vai trabalhar bastante. Então, por que tem bebês que são mais espertos do que o outro? Porque foram mais estimulados. Então, por exemplo, eu tenho uma conhecida minha, que ela tem 2 aninhos, e ela chega para mim e fala frases complexas e fala em português e inglês. Por quê? Porque com 5 meses de idade ela fazia aula de música. Com 5 meses de idade ela ia para atividades sensoriais, com argila, com texturas. Então, quer dizer, foi muito estimulada. Então, se ela é muito estimulada e livre de telas, então está acabando, nossas crianças são as telas, vários atrasos, diversas naturezas, né? Então, a gente vê que se eu tenho essa estimulação, se eu tenho essa experiência auditiva, o cérebro vai começar a se movimentar, a trabalhar e vai se arrumar e vai se organizar, não é? Pode passar, Pedro. E aí, o que acontece? Quando eu tenho o contrário, um bebê ou uma criança que eu acho que ele não escuta bem, por quê? O que é que isso vai impactar na vida dele? Primeiro ponto. Essa questão de não ter acesso ao som vai gerar o quê? Pouca inteligibilidade dos sons. Então, quer dizer, ele não escuta, ele não compreende, ele perde o interesse. É aquela criança em sala de aula que até assim, a gente está vendo muito agora, que não tem uma perda total de audição, mas tem uma perda leve, menor, então ele escuta, mas ele escuta menos. E aí você chama, ele olha. Então você diz, então ele não é surdo. Mas ele pode ser surdo. Então eu trouxe para vocês uma escala, e que eu vou mostrar os graus, né, da perda auditiva, e a gente vai ver que tem crianças que escutam o cachorro latindo, escutam o nome, escutam quando o celular toca, e são surdos. Por quê? Porque esses sons vão estar dentro da faixa de audição deles. E aí os pais acham o quê? Não, mas em casa eu não desconfio de nada. Quando a gente vai escutar a família, não, eu chamo ele olha. Mas por quê? Porque a nossa voz está em torno de 60 decibéis, mais ou menos, está dentro da faixa de audibilidade de escuta dele. E essas crianças ficam sem diagnóstico. Por quê? Porque aparentemente está tudo bem, ninguém desconfia de nada. Mas até a compreensão, né? Eles não conseguem entender o que está falando.
pais acham que é preguiça, você Está distraído, está vendo televisão, isso. Ah, porque esse menino só escuta quando quer. Só escuta quando quer. Ele tem uma preguiça de ouvir. Eu acho muito interessante. Preguiça de ouvir. Pelo amor de Deus, ele escuta. Escutar é independente, é involuntário, né? E aí, resultado. É isso que ela falou, não é ficar distraído, porque ele não entende. Né? Eu sempre brinco assim. Eu não falo japonês, não sei vocês, acho que não. E aí, imagina a gente lá no meio do Japão, todo mundo. A gente vai ficar perdido, né? Porque a gente sabe que estão falando alguma coisa, mas a gente não compreende. Então é a mesma sensação, né? Aí essa criança vai ficar tranquila? Não. Essa criança vai ter interesse na sala de aula? Não. Essa criança vai sentar para fazer uma atividade? Provavelmente também não, né? Aí já começam os outros diagnósticos. A cascata, que eu digo que agora é a moda, né? Todo mundo é autista, todo mundo é TDAH.